Saudação a todos! Antes de começarmos as nossas reflexões de hoje sobre o Evangelho de Jesus, façamos uma pequena prece. Que a paz e a serenidade do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações, nestes momentos que vamos refletir sobre o seu Evangelho. Que estes ensinamentos sejam conhecidos, compreendidos, assimilados, mas principalmente que cada um de nós consiga aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia. Que tenhamos o amparo da espiritualidade para que tudo possa ser entendido de maneira adequada para o nosso aprimoramento moral. Que nossa perseverança no entendimento das palavras de Jesus e sua aplicação nos traga serenidade, principalmente diante das dificuldades. Que nós tenhamos consolo nas perdas e tenhamos sempre paz. Graças a Deus. A nossa preleção é feita utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec. São as máximas de Jesus, as suas máximas morais, com as explicações dos bons espíritos, muito oportunas, explicando as passagens do Evangelho. Nessa semana, nós concluímos o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Servir a Deus e a Mamon. Já colocando aqui o entendimento de Mamon, é um termo derivado da Bíblia, usado para descrever riquezas materiais, ou cobiça. Então, vamos servir a Deus ou vamos servir a riqueza ou a cobiça em relação às coisas materiais. Tratamos hoje de nossas riquezas. Quais são as nossas riquezas? E para isso nós utilizamos duas parábolas de Jesus, que nos remetem para essas reflexões sobre a importância que damos para as riquezas materiais. Entendendo também que temos outras riquezas que nós podemos compartilhar com os nossos irmãos. A pergunta que podemos nos fazer é como estamos usando as nossas riquezas e quanto poderíamos estar usando isto em favor do próximo. Certamente estamos usando em nosso favor, com as devidas considerações de não ter ganância, mas como é que isso está ajudando o próximo? E, finalmente, quais são essas riquezas que nós temos? De imediato, vem sempre a expressão esmola. Essa expressão é sempre utilizada no Evangelho. E essa palavra, que pode significar também um ato de ajudar, ela, em função do seu tempo lá de Jesus, ela era usada certamente para as necessidades materiais, porque o povo vivia em muita miséria. Atualmente já temos em muitas partes uma melhora material e vamos em direção a outras riquezas, aquelas riquezas espirituais. Podemos dizer que já passamos em muitos casos da esmola material para essa ajuda espiritual. Então, essas riquezas que cada um de nós tem para oferecer aos nossos irmãos. Vejamos aqui a primeira parábola, que está lá em Lucas, capítulo 16, 19 a 31. Essa parábola fala de um homem rico, e esse homem rico, ele fazia as suas alimentações, quando ele tinha na sua porta um mendigo chamado Lázaro. E essas duas pessoas faleceram. E aí a parábola mostra qual foi o destino de cada um deles.
né, daquele que era rico e tinha lá seus banquetes, e de Lázaro, que se contentava com as migalhas. Diz a parábola que o mendigo foi para junto de Deus e o rico foi para o inferno. Essas palavras fortes, né, inferno, usadas de forma recorrente aí no Evangelho, ela tem que ser tratada de uma maneira um pouco mais com um pouco mais de entendimento do que de fato significa isso. Porque essa reflexão sobre o céu e sobre o inferno, né, são, na verdade, alegorias usadas por Jesus, né, no seu Evangelho. Nós sabemos que não existe um céu separado, um inferno separado, demônios, anjos. Não. São todos espíritos, né? Tem espíritos bons, tem espíritos não tão bons, tem espíritos que dão bons conselhos, tem espíritos que não dão bons conselhos. Então nós estamos falando da vida espiritual. Quando alguém utiliza bem a sua encarnação, né, como é o caso de Lázaro, que passou por dificuldades e soube passar por essas dificuldades, ele teve uma elevação espiritual. Já o rico, no caso da parábola, não conseguiu, só vivia de banquetes, como mostra lá, e de fato aquilo não colaborou para a sua evolução. Né? Porque de fato, cada um de nós hoje é fruto do que nós fizemos no passado. Né? E o nosso futuro vai depender do que estamos fazendo agora, nesta encarnação. Como no caso de Lázaro e o rico lá dos banquetes. Então essa é uma advertência e ela deve ser considerada por nós como um lembrete. O lembrete da lei de causa e efeito, né, que está lá na codificação de Kardec. Tudo que fazemos tem as suas consequências na nossa vida. Nós certamente ainda temos muito a resgatar, tanto que estamos aqui neste mundo de provas e expiações, mas está nas nossas mãos o que vamos fazer para o nosso futuro. Essa parábola nos remete para os bens materiais, né, como os banquetes, as migalhas, enfim. Mas essas são questões necessárias para a nossa existência, os bens materiais. Portanto, não devemos criticar os bens em si, né, que podemos ganhar com o nosso esforço, com o nosso mérito. Mas nós devemos observar o que nós fazemos com esses bens. Somos tentados muitas vezes pela nossa imprevidência a desejar mais do que precisamos e fazer mau uso do que temos. O Espiritismo nos ensina que somos o resultado, né, do que fazemos e sempre podemos começar agora a fazer a coisa correta, fazendo, né, render o que temos em benefício dos outros. Por falar em rendimento, já nos remete para a segunda parábola, que está lá em Mateus, capítulo 25, de 14 a 30. E essa parábola, ela fala justamente de um senhor que tinha 3 servos e ele ia se viajar, ia partir para algum local. E antes de partir, ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o terceiro. Né? E aí o senhor partiu, mas deixou claro que ia depois verificar o que fizeram com aqueles talentos, né? O que os servos fizeram. Na volta, ele viu com cada um o que eles fizeram. O que tinha 5 transformou em 10. Fez boas aplicações, enfim, utilizou de maneira adequada e conseguiu multiplicar. O segundo também, né, de 2 passou para 4. Olha, então fizeram um bom uso dos talentos. Eles duplicaram o que receberam. Mas o que recebeu 1 talento o enterrou,
ou seja, ele não rendeu frutos. E aí o Senhor, quando volta, verifica os rendimentos daqueles que multiplicaram, daqueles dois, né? E aí tem recompensa. Eles vão ter a recompensa porque utilizaram bem os recursos que foram deixados com ele, né? E estão no gozo de seu Senhor, como diz lá na palavra, na parábola. Aquele que não fez render, né, que enterrou o talento, é chamado pelo Senhor de preguiçoso. E seria melhor que ele tivesse colocado esse recurso, né, na mão de banqueiros. Então aí a parábola traz uma mensagem, né? Porque a todo o que tem será dado e terá em abundância, e ao que não tem será tirado, né? Até mesmo o que parece que tem. Então é uma advertência importante para que nós levemos muito a sério o que estamos fazendo com os recursos que foram nos dados nesta encarnação. E nessa parábola, né, ela usa essa expressão talento. E essa expressão é muito interessante, que significava recursos financeiros, mas podemos trazer para agora e dizer dos nossos talentos mesmo, né, daquilo que nós temos capacidade de criar para ajudar o próximo. E aí nós vimos, né, que nós temos não só recursos financeiros, mas nós temos outros recursos que nós podemos utilizar. E quais seriam esses outros recursos? Ora, a caridade não se faz só através de esmolas materiais, né, algo que a gente dá para alguém. A gente faz caridade também reservando uma parte do nosso tempo para dar alguma assistência. Eventualmente alguém precisa de uma força física mesmo, né, para ajudar alguém que está com algum problema. Nós temos o conhecimento que nós nos esforçamos por adquirir, estudando bastante, e podemos compartilhar isso com outras pessoas. Nós temos os pensamentos positivos que nós podemos ter em relação a outras pessoas. Nós podemos dar bons conselhos. Nós podemos ter paciência, principalmente com as pessoas mais difíceis. Algum dom que nós podemos compartilhar, algum dom artístico. Nós podemos fazer uma oração pelos nossos irmãos. Ou seja, atualmente, né, nesse tempo que nós estamos, nós percebemos que temos sim riquezas materiais que podem ser utilizadas e devem ser utilizadas para a nossa existência de maneira adequada, com conforto, mas sem exageros, mas nós temos outras riquezas que nós podemos reservar, né, para os nossos irmãos. Então, no fundo, né, falamos dos bens que podemos adquirir com o nosso esforço e como podemos distribuir isso. Pensar somente nas coisas materiais, que é importante sem dúvida, mas é algo bastante limitado. Cada um de nós tem muito a oferecer ao seu próximo. E essa parte do capítulo, ela continua, nesse capítulo 16, com os espíritos fazendo algumas explicações muito interessantes, né? Porque, de fato, no mundo, nós temos muita desigualdade das riquezas. Muitas pessoas ricas e muitas pessoas pobres. Então, este é um problema, né, que existe. Né? Por que todos não receberiam a mesma quantia? Essa é uma pergunta, né, que está, inclusive, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí os espíritos dizem algo bastante lúcido, né, que nos ajuda a refletir. Vejam o que eles dizem assim. Ora, em relação a essa desigualdade das riquezas, né, elas existem por uma razão muito simples, dizem os espíritos. É que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É um texto forte
em que ele traz toda essa nossa necessidade de entender que as pessoas são diferentes. Os espíritos estão em estágios de evolução diferente. E eles explicam com isso, né, com esse texto, que se nós recebêssemos igualmente tudo, certamente depois de um tempo, já começariam a aparecer as diferenças, em função do estágio que os espíritos estão. Então, uns começariam a trabalhar bastante, a fazer todo um trabalho aí de aumentar o seu recurso, e outros começariam a gastar mais do que precisam. Né? Então, essas diferenças elas surgiriam naturalmente em função do estágio em que cada um de nós está. Então, essa é uma explicação interessante, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E é um alerta, né? Porque se forçar uma igualdade, dizem eles, né, seria um aniquilamento, né, de todos os grandes trabalhos que ocorrem para o progresso e o bem-estar de todos nós. Porque, de fato, é nesse esforço, né, de adquirir, né, tanto bens materiais quanto outros bens, né, intelectuais que sejam, né, existe um esforço por trás disso. Estamos fazendo certamente uma alusão a coisas corretas, né, um ganho correto, né, sem nenhum tipo aí de trapaça. Né? Nós estamos falando de ganhos que têm merecimento. Né? Então, aquele que se aprimora consegue discernir o bem e o mal e faz a opção pelo bem em função de seu esforço. Todos nós podemos optar pelo bem e fazer bom uso daquilo que temos. As leis de Deus não poderiam nos forçar a um caminho sem opção. Né? E aí nós podemos estender isso para as leis dos homens. Qualquer lei que transforme todos de uma forma igual seria forçar a nossa natureza, porque nós somos diferentes, naturalmente diferentes. Okay? Então, se algo nos força a sermos iguais, poderia ser algo que não ajudaria no nosso progresso. Cada um com as suas condições nessa encarnação fará aquilo que for melhor para a sua evolução, fazendo as suas opções, né? Que está necessariamente ligado, quando pensamos em evoluir, em melhorar, em ajudarmos o próximo. Portanto, nós temos o nosso livre-arbítrio. Qualquer circunstância que nos faça impedir de exercitar o livre-arbítrio seria pernicioso. Né? A fortuna, né, é uma prova moral, né? A pessoa que tem muitos recursos. Né? Qualquer fortuna, com conhecimento, né, seja qualquer tipo de bem. Observe que nossa evolução depende do que fazemos em relação às outras pessoas, tanto com recursos, tanto com recursos intelectuais, recursos materiais, assim por diante. Então, nós temos todas essas questões que demandam uma reflexão, que precisam ser bem digeridas por cada um de nós. E os espíritos, especificamente sobre questões materiais, eles dizem algo que também nos serve de alerta, né? Porque eles dizem assim, né? A pobreza é para uns a prova de paciência e da resignação. Uma evolução com paciência e com resignação. E a riqueza é para outro a prova da caridade e da abnegação. Então, ser pobre ou ser rico, cada uma dessas condições traz em si aquela situação em que nós podemos melhorar em função da maneira como tratamos cada uma dessas condições. E aí é triste, certamente, ver aqueles que nutrem, né, uma paixão desenfreada em relação aos bens materiais.
E mesmo aqueles que inflam o seu ego em função daquilo que sabem, né? Daqueles que representam, de poder ou qualquer coisa do tipo. Né? Então a fonte do mal está sempre no egoísmo e no orgulho e na ganância. A lei a ser seguida por cada um de nós, né, deve ser a lei de amor, com a caridade. Enxergar na ajuda ao outro como uma necessidade para a nossa evolução. E aí um espírito muito lúcido, né, se denominando Pascal, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: o homem não possui como seu senão aquilo que pode levar desse mundo. Os bens materiais são de uso local, aqui e agora, né? E de forma prudente, pois sabemos que é uma alavanca para a nossa melhora. E tudo será deixado aqui, tudo que é material. Não temos uma posse real de nada que não podemos efetivamente levar quando desencarnarmos. Né? E aí, né, nada do uso do corpo e tudo que se refere ao uso da alma é o que importa. Né? A inteligência, os conhecimentos e principalmente as qualidades morais. A verdadeira riqueza é melhorarmos a nossa alma, né? Usando essas riquezas para melhorar a nossa alma, sendo uma riqueza útil, né? Existe lá um comentário sobre alguém que vai para um país distante. O que você levaria se você fosse para um país distante? O que você levaria? Ora, você tem que estudar e entender se lá é frio, se lá é quente, se lá o tipo de recurso que tem lá. Você tem que entender para onde você vai. E o que nós fazemos nessas reflexões, usando o Evangelho e os esclarecimentos dos bons espíritos, é justamente entender este outro mundo que nós vamos, que é o mundo espiritual. Ter atenção em que condições nós podemos ajudar os nossos irmãos, empregando de forma adequada as nossas riquezas. E aí, os espíritos tratam ainda de uma coisa mais delicada ainda, né? Que é a missão, eles colocam lá como missão das grandes fortunas, pela possibilidade de proporcionarem trabalho. Então, aquelas pessoas que têm muitos recursos, eles proporcionam trabalho. Né? E o trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem. Todos precisamos trabalhar. E aí, a pessoa que trabalha é sempre satisfeito de poder dizer que ganhou o seu próprio pão. E aí eles dizem que a esmola, muitas vezes, pode humilhar e degradar as pessoas. Então, algumas vezes achamos que estamos colaborando com alguém e aquela pessoa se sente humilhada naquela condição. E aí os espíritos concluem, daí, esmolas você pode dar elas quando necessário, e de fato algumas vezes são necessárias, né? Quando isso é de fato algo que você tem certeza que está ajudando o próximo. Né? Mas o mais importante ou o mais interessante para as outras pessoas seria converter em salário, a fim de que aquele que recebe não tenha do que se envergonhar. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo para as nossas reflexões. Então, esses são argumentos, né, que nos tornam muito cientes de ações que não colaboram com o progresso das outras pessoas e passam simplesmente querendo dar uma esmola e virando as costas e deixando aquela pessoa ali. Né? E também nós nos recusando ou não criando oportunidades para ensinar os nossos irmãos. A nossa métrica, né, aquilo que deve nos nortear, deve ser a nossa consciência, balizada certamente com o Evangelho de Jesus, que ensina a lei do amor e ensina a caridade. Né?
Sendo assim, meus irmãos, devemos refletir sobre os bens da terra, aqueles que estão emprestados a nós, e aqueles que nós tivemos condições com nossos esforços de adquirir, né? Conhecimento, adquirir paciência, adquirir alguma destreza em alguma profissão que nós podemos ensinar aos nossos irmãos. E aí nós temos essa condição desse aperfeiçoamento moral nosso, para a nossa evolução, e dos nossos irmãos, né? Nada de material que temos nós vamos levar daqui, né? Aliás, nem mesmo o nosso corpo, né? Que ao desencarnarmos vamos deixar por aqui, somente o nosso espírito seguirá o seu caminho. E aí entender isso é ter sabedoria, né? Ter essa capacidade essa lucidez mesmo, né? De saber o que estamos fazendo aqui, o que isso faz com que a gente consiga melhorar. Viver da maneira necessária, com conforto, certamente, isso é importante, né? Mas sem ostentação. Né? Ninguém precisa ostentar e ninguém precisa de tanta coisa para ser feliz. Né? E ajudar quem sempre precisa, sempre. Agora podemos pensar, estamos servindo a Deus ou a Mamon? A resposta não é simples, depende da ação de cada um, das nossas reflexões, daquilo que nós entendemos. Mas nós temos uma certeza. Os prazeres da alma são muito mais intensos que os prazeres do corpo. Quando nos empenhamos em descobrir essas riquezas da alma, demanda um esforço de cada um de nós. E esses prazeres da alma nos criam valores e virtudes para a nossa evolução e para a ajuda ao próximo. Finalizamos assim mais essa preleção e façamos agora algumas vibrações pensando nos nossos irmãos, né? de maneira que eles possam melhorar. Vamos vibrar por aqueles que precisam, que estão passando por dificuldades, à beira do desespero. Vamos vibrar por esses nossos irmãos. Vamos vibrar pelas pessoas doentes, aquelas pessoas que estão nos hospitais, que elas tenham paciência. Vamos vibrar pelas pessoas da nossa família, aqueles que estão junto a nós nessa caminhada, nesta encarnação. Vamos vibrar agora por alguém difícil de lidar. Vamos vibrar por essa pessoa, que ela melhore e que nós tenhamos paciência com elas. Vamos vibrar também pelo nosso país, que nós trilhemos cada vez dias melhores, com boas decisões. Fiquemos todos em paz, usando principalmente naqueles momentos difíceis pelos quais todos nós passamos, os ensinamentos do Mestre Jesus. Ele nos traz esse farol forte que nós usamos naquelas noites escuras e difíceis pelas quais nós temos que passar, né? E que esses momentos sejam utilizados para a nossa evolução moral, para que nós preparemos a nossa ida para o mundo espiritual. Saudação fraterna a todos, tenhamos sempre Jesus no coração, né? E tenhamos todos paz e consolo.